Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, nossos visitantes, na luta sempre, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Mais uma vez, senhor presidente, nós ontem fomos surpreendidos pelas medidas, entre aspas, de austeridade do governador Carlos Alberto, que, aliás, não mandou diretamente, mas por intermédio do governador em exercício, deputado Adhemar Traiano, presidente dessa casa, até porque, deputada Cláudia, o governador está em local incerto e não sabido, uma vez que está fora do país, pelo menos é o que se sabe, em uma viagem particular, dado o cansaço dos 7 primeiros meses de mandato, o governador certamente deve estar exausto de pensar como resolver as finanças do Estado, porque a cada vez que o seu secretário vem aqui, o governador tem que mandar um novo pacote. Embora, deputado Franschini, e o senhor acompanhou aqui como um deputado diligente que o secretário, todas as vezes que vem aqui, diz que a situação financeira do Estado, embora em dificuldades, estava toda resolvida. Eu começo a pensar se nós não deveríamos fazer aqui na Assembleia um processo inverso, para que o secretário não precisasse mais vir prestar contas aqui. Porque cada vez que ele vem e diz que está tudo resolvido, nós temos mais um arroxo em cima da população, especificamente em cima dos servidores públicos, e agora em cima também da Copel e da Sanepar, do patrimônio da Copel e da Sanepar. Então, acho que o governador deve estar acompanhando, esteja lá onde estiver, né, esteja bem acompanhado ou não, mas está acompanhando aqui as questões do Estado. E ontem nos surpreendeu porque o pacote que chega para ser votado, com uma estimativa de arrecadação de mais de 100 milhões de reais por ano, coloca algumas questões, como taxa de controle, acompanhamento e fiscalização de atividade de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos hídricos, e taxa de controle, monitoramento e fiscalização da atividade de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerais do Estado do Paraná. Resumindo a história, o governador quer cobrar pela água que é fornecida para a Sanepar, que depois fornece para aqueles que a consomem, água, não Sanepar. É surpreendente a criatividade, professor Tercílio, das pessoas que pensam ali do outro lado da rua em como arrecadar mais, retirando da população do Estado. Quando aparentemente já não tem mais nada para tirar, já botaram a mão na previdência do servidor público, aliás, aposentados que estão aqui sabem bem o que isso significa, e foi pela sua luta que não conseguiu pegar os 8 bilhões, porque se pudesse pegaria os 8, graças ao dia 12 de fevereiro, com alguns sustos, né, de algumas pessoas aqui dentro, inclusive, é que não pegaram os 8 bilhões. Estão pegando, é verdade, 125 milhões por mês. Mas fez todo o processo de mandar para cá um projeto que, entre outras coisas, aumentou, naquela época, o IPVA, inclusive, das locadoras. E eu falava com o professor Tercílio um pouco antes. À época, nós dissemos, senhor presidente, e senhores poucos deputados e deputada que estão no plenário nesse momento, à época nós dizíamos que era um tiro no pé, que o governo, no seu afã de aumentar a sua arrecadação, estaria, num prazo muito curto, vendo que fez exatamente o contrário do que pretendia. Ao invés de aumentar a arrecadação, quando tributou o IPVA, aumentou o IPVA das locadoras, ele reduziria, deputado Tião, o volume arrecadado. Foi avisado. O que acontece agora? Boa parte das locadoras emplaca um carro em Belo Horizonte. O governador, tão esperto, esqueceu que nós estamos numa federação. Tão esperto, esqueceu que não basta apertar aqui quando há outros estados que cobram mais barato. Então, vejam, senhores, volto a dizer, o governador e a sua equipe, tão esperta, não perceberam que ao arrochar a população, o contribuinte, esta procuraria mecanismos, alguns lícitos, outros nem tanto,
para se livrar daquilo, que era a taxa. Agora vem com essa conversa de taxar a água. Vai aumentar a taxa d'água. Vai aumentar, obviamente, todos os outros insumos dependentes da água. Mas isso aqui já há um parecer, inclusive, e a assessoria da liderança da oposição nos informa que as condicionalidades de todas as leis que instituíram as taxas dos estados citados estão sendo questionadas no STF em ADIs por conta do seu processo, como foi feito. Em manifestação em 20 de junho, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, opinou pela inconstitucionalidade da lei do Pará. Mas como o Paraná é muito criativo, talvez os burocratas pensem que basta colocar um NA e não é mais inconstitucional. Era inconstitucional no Pará. Mas como nós não estamos mais no Pará, aqui pode, não pode. Nós sabemos que não pode, mas tenta-se. Aí cria o controle das empresas estatais. No mesmo projeto, cria uma coisa absurda, que é a autorização do Estado a celebrar termo aditivo com a Copel relativo aos saldos remanescentes da conta de resultados a compensar, o CRC, contemplando carência parcial do pagamento de juros e amortização, repassando aos próximos governos dívidas que deveriam ser pagas pelo atual. É inconstitucional. Será que o governador do Estado, com toda a sua assessoria, não sabe que existe uma leizinha chamada 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal? O governador não sabe disso. O diretor que está aqui, diretor jurídico da Assembleia, assessor da mesa, e qualquer menino de primeiro ano, que não é o seu caso, de primeiro ano do direito, sabe que você não pode fazer uma dívida que deveria ser paga nesse ano, e o CRC é uma dívida para ser paga nesse ano, jogar para o futuro governo. Mas o governador é esperto. O Carlos Alberto criativo. Porque agora ele inventou que, em vez de pagar, vamos deixar para o outro. 2018 não concorre mais mesmo, então fica para o outro pagar. É inconstitucional. Pior do que inconstitucional, retira dos acionistas, entre eles o Estado, valores que devem ser aportados na Copel. Porque, para quem não lembra, esta é a conta de receitas a compensar, que é aquele acordo feito com o governo federal lá atrás, quando a Copel, o governo federal, aliás, foi imposta à Copel uma contratação para que ela, Copel, pagasse essa dívida, e aí ela está pagando todos os meses, queria fazer um empréstimo do Banco do Brasil, não deu certo, do Credit Suisse, não deu certo, com taxas menores, mas não pode fazer isso que quer fazer. Quer fazer também algumas espertezas, e nós não vamos ler todas, porque certamente os demais deputados também têm muitas coisas aqui que vão poder abordar. Mas quer fazer algumas espertezas, eu queria pegar duas delas. A alienação de bens imóveis, que é dispensar a autorização legislativa para alienação de imóveis das empresas públicas e sociedades de economia mistas não dependentes. Autoriza a Coapar a alienar os 54 imóveis do Estado que já possuem autorização legislativa, que foi votado aqui, e autoriza que se possa integralizar o capital da Coapar com eles. E os outros? E aquele terreno lá, que foi votado aqui, de 157, nem lembro mais, 157 mil metros, que tem uma pista de pouso dentro, e que ninguém lembrou de ver que tinha uma pista de pouso, lá no meio do mato, em Cruzeiro do Iguaçu, que está realmente no meio do mato, próximo à usina. A Copel vai vender sem precisar de autorização? E os outros imóveis que a Copel, não, o Estado, perdão, e os outros imóveis que o Estado tem, deputado Requião? Vai vender assim, dá na telha, precisa de dinheiro, vai lá e vende. Vão vendendo. Não precisa, essa Assembleia não serve para nada mesmo. Eu não sei se os deputados pensam assim, acho que não. Agora, se nós votarmos isso, realmente, passa a chave na porta, põe o cadeado e vamos embora. Vamos embora, deputado Ribeiro. Porque qual é o papel da Assembleia Legislativa? Não é fiscalizar as ações também do Executivo? Não é isso? Não está na Constituição? Se eu não estiver enganado, está lá na Constituição. E agora, o governador vai dizer o seguinte, calma aí, moçada, 54 deputados têm mais coisas que fazer, tem eleições, inclusive. Para de se preocupar com as nossas coisas aqui do outro lado da rua. Deixa que a gente vende. É isso que estão pedindo, deputado. É isso que estão pedindo. Isso é um assinte para a Assembleia Legislativa. Isso é um assinte que o legislador sequer deveria mandar para cá.
Eu não sei se os deputados irão votar a favor ou não, espero que não, porque isso é rasgar o diploma que nós recebemos pelo voto da população, quando nós nos comprometemos a defender, inclusive, não só a Constituição, que é a obrigação de todo cidadão, obviamente, mas defendemos aquilo que é o papel da Assembleia Legislativa, que é fazer a fiscalização. Agora não vai mais precisar, pronto. Vocês não precisam saber o que a gente vai vender. Então, aqueles benditos daqueles terrenos e aqueles prédios, inclusive que nós aqui questionamos, para fazer os famosos centros logísticos, que passaria a ferrovia, como passa em Guarapuava, Codapar, que viria Maracaju, Paranaguá, o sonho de consumo de tanta gente aí, pelo menos é o que se fala, não tem mais problema. Deputado Requião, pode abrir a carteira. O senhor poderá comprar imóveis do Estado sem que a Assembleia fique se metendo, que isso não é papel da Assembleia. A Assembleia tem que ficar aqui, tomando café, água, de vez em quando dando umas pancadas em professor, né? Fazendo isso. Agora, nada de se meter com o Estado, porque o Estado é coisa de gente séria, governador e seus secretários. Isso é uma bobagem, gente. Isso é uma bobagem. Votar nisso é abrir mão, e eu sei que o deputado Romanelli, que é líder do governo, certamente pensa dessa forma, né, porque é uma pessoa inteligente, mas é abrir mão da nossa principal tarefa, que é fazer a fiscalização. Mas me chama a atenção, senhores deputados, que além disso, o governo volte com a sua esperteza, o sonho de consumo do governador Carlos Alberto. Essa Copel e essa Sanepar que tanto perturbam a vida, professor Tercílio, e que tem tanto dinheiro lá dentro, e que não dá para fazer nada, porque afinal esses acionistas e essa Assembleia Legislativa ficam importunando a vida e não deixando que vendam. Criaram até uma lei, esses deputados e essas deputadas aí, até uma lei, Lei 15.608 de 2007, que diz que para você fazer a venda de ações, tem que mandar mensagem para cá. Já pensou, deputado Jonas? Deputado querendo se meter a dizer se a Copel e a Sanepar, que são do povo paranaense, podem ou não ter suas ações vendidas para o governador Carlos Alberto? Mas esses deputados são muito abusados, o senhor não acha? Me permite uma parte... Muito, na sequência, deputado. Esses deputados são muito abusados. Querem fiscalizar até o governo, não é? Querem fiscalizar até a Copel e a Sanepar, justamente a joia da coroa, que já deu tanta alegria para tanto deputado, né, e tanta tristeza também para tanto deputado, querem fiscalizar. Esses deputados abusados, que se coloquem no seu lugar. Porque agora, o governador, que deve estar procurando Pokémon, não se sabe exatamente aonde, o governador Carlos Alberto, com os seus Pokémons, encontrou uma fórmula de vender as ações da Sanepar e da Copel. Basta que revogue o artigo da lei estadual 15.608, que diz que a gente tem que meter o bedelho nisso que não é a nossa competência, que é fiscalizar o Estado. Afinal, para que a gente serve, além de tomar água, café, cappuccino e perturbar a vida, como eu falei, às vezes servidor público. Na concepção do governador, para nada. Porque quando faz isso, o governador coloca, por exemplo, e o seu supersecretário Mauro Ricardo, que não contavam com a minha astúcia, né? Foi sem querer, querendo, que ele botou isso aqui, já fez um acordo, e está aqui, fez um acordo em setembro de 2013 com a Sanepar. Perdemos, à época, 323 milhões de reais. Por quê? E na época nós falamos que iriam perder. Aceitaram por R$12,75 ações que valiam R$ 6,90. Os senhores lembram disso? Ações que valiam R$ 6,90 foram recebidas por módicos R$ 12,75, uma dívida de R$1 bilhão que a Copel tinha com o governo. O que o governador quer fazer agora? As ações, que ele tem um balaio de ações lá, não sabe bem o que fazer com elas, afinal isso é do povo, não interessa muito, né? Deixa quieto. As ações do governo, ele vai botar à venda agora, para ficar com o controle mínimo, deputado Requião. Mas só que as ações, se o senhor pegar agora e abrir, Bolsa de Valores de São Paulo, vai ver que ela está cotada, estava às 14 horas, a R$ 6,25. Menos do que receberam
13,25, 12,75, e muito menos do que valia em 2013. E nós falamos aqui, presidente da Copel, presidente da Sanepar, que o que eles estavam fazendo, havia dolo, se não havia má-fé, havia dolo naquele processo. Que estavam dilapidando o patrimônio público. Disseram que não, que na Copa do Mundo de ter uma janela de oportunidades. Para quem nós não sabemos. Porque o Estado perdeu 358 milhões de reais. Que iam colocar essas ações. E eu falei, inclusive, na época, para o diretor da Sanepar, com alguns dos senhores que estavam juntos na reunião que fizemos com o presidente da Sanepar. Não iam vender. Não iam vender em julho, não iam vender em setembro e não iam vender em dezembro. E não venderam. Não venderam. Qualquer pessoa com mínimo de neurônios, 2 talvez, sabia que não venderiam. Era conversa fiada, era conversa mole para boi dormir. Pois bem, agora resolvem reinventar a roda. De novo, pegam as ações que compraram por 12,75 e vão colocar no mercado, um grande negócio, por 6,25. Vão perder mais 400 milhões de reais. Mas que você está no Estado, o mandato termina em 2018. Aí fazem a mesma coisa com a Copel. Por isso, é só bom lembrar, deputado Requião, que são ações com direito a voto. Todo mundo diz, não, essas ações valem 70% do valor patrimonial. O Sanepar está R$ 9,00, está sendo vendido a 6,25, mas não tem problema, perde um pouquinho ali, mas vai continuar controle. Vai continuar controle se ficar 2 anos sem distribuir dividendos, perde o controle da Sanepar para Andrade Gutierrez. Perde. É isso que essa casa quer? Então vamos entregar de uma vez para Andrade Gutierrez. Vamos convidar Andrade Gutierrez para vir aqui, fazer uma cerimônia bonita, entregamos a Sanepar para eles, entregamos a Copel talvez para o Itaú também, e vamos embora. A gente vai ficar feliz, o governador Carlos Alberto, talvez Pokémon, vai ficar feliz, todo mundo vai ficar feliz, e a população não vai nem ficar sabendo. Pode ser que aconteça, senhores deputados, senhoras deputadas, essa tragédia desse pacotão aqui. Mas com certeza não será com o nosso voto. Com certeza não será com o nosso voto. Porque a nossa obrigação não é defender o governador. Nossa obrigação é defender o patrimônio público. Deputado Requião, lhe concedo a parte. Deputado Tadeu, inspirado hoje. Mas o governador me ajuda. Eu acho que esse pacote de maldades número 5, ou 6, ou 7, realmente traz à casa um grande problema. Diminui os poderes dessa casa como órgão fiscalizador. E veja, somos uma oposição de apenas 7. Com a bancada independente, incomodamos ele desse tanto, talvez pelo tamanho das bobagens que ele faça. Agora, eu nunca vi um pacote desagregar tanto. Querem vender a Sanepar, querem vender a Copel, querem vender todos os terrenos que tem. Vender todos os terrenos do Estado em época de crise, quando os terrenos não valem nada, quando um bem imóvel é tido como poupança, como garantia, que pode valorizar depois e vender no momento certo, se necessário a sua venda. Rolagem de dívida para governos posteriores. Deixa bem claro que a preocupação do atual governo é terminar 2017 em ritmo eleitoreiro. É terminar 2017 gastando muito em propaganda, gastando muito em distribuição de assinaturas de ordem de serviço e tendo feito muito pouco pelo Estado. E isso pode custar ao Paraná problemas seríssimos com a lei de responsabilidade fiscal no porvir, problemas seríssimos, deixando de ter o controle das 2 empresas que esta casa lutou tanto para defender na mão do povo paranaense, e ainda consegue Carlos Alberto Richa, Beto Richa e seu secretário arranjar briga até com os auditores fiscais da Receita, aonde empregavam os seus amigos e os amigos do primo, querem tomar até os cargos em comissão da Receita e colocar à disposição exclusiva do secretário de Fazenda. Se já era ruim com os cargos à disposição da Receita, imagine na mão de um secretário da Fazenda como o que temos hoje. Se eles conseguiram indicar somente os amigos, concluindo, senhor presidente. Para concluir, mais um minuto, deputado. Conseguiram indicar apenas amigos do primo e amigos daquele que gostava de correr de Ferrari em Londrina, imagine com 80 e poucos cargos na mão do secretário de Fazenda a bagunça política que não vira Receita. Pois é, senhor presidente, eu acho que
esse vai ser um debate que nós vamos fazer aqui. Mas é claro que às vezes, deputado Vasco, a gente tem até que fazer algumas ironias porque o processo é traumático. Eu acho que nenhum paranaense em sã consciência, nenhum governador em sã consciência, gostaria de ver o seu nome passar da história como aquele que vendeu ou tentou vender a maioria acionária da Copel, da Sanepar, todo o patrimônio que o Estado tem, colocando à disposição, sabe-se lá de quem. Pois o governador Carlos Alberto quer fazer isso. E eu espero que essa casa se levante, não se coloque de joelhos diante do governador e cumpra exatamente o seu papel, defender a população e não defender o governo. Obrigado, senhor presidente. Senhor deputado.